Mateus capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. Mateus ele tem esse sistema pedagógico na forma como ele organizou a biografia de Jesus. E ele tem uma narrativa e um discurso de Jesus. Uma narrativa e um discurso de Jesus. A narrativa é o episódio, Jesus em ação. Depois Jesus falando, depois Jesus em ação. Aí ele faz isso intercalado com 7 discursos. E esse discurso aqui do Sermão do Monte é um conteúdo muito vasto sobre a ética cristã. Se você quer entender a ética do reino, o padrão desse rei que veio falar de um reino, e os seus súditos devem seguir um sistema jurídico, legislativo. O direito do reino é o Sermão da Montanha. Do mesmo jeito que o padrão da lei de Moisés era o decálogo, os 10 mandamentos, né? É claro que esse capítulo 5 começa com as bem-aventuranças, mas a gente vai falar logo na partir do 13, que fala do sal, da luz e da lei. Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, que minha avó chamava de insosso, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Interessante, ele está falando que nós somos a luz e temos uma luz, né? Aí resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras. Olha a associação que está fazendo da luz com as obras, né? Para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Aí, essa é a primeira parte falando do sal e da luz. Agora vai envolver o assunto lei e justiça. Vamos seguir. O 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer pois que violar um desses menores que sejam dos mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ora a importância aí de conhecer bem a palavra, né? Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Quando ele fala do ensinar errado e o ensinar certo, aí aponta para os fariseus, porque eles entendem bem, mas distorcem. E aí agora a gente vai conversar sobre essa questão do que é certo e do que é errado, do que convém e do que não convém o crente fazer, do que a gente pode e do que a gente não pode fazer. E quando a gente pergunta sobre certo e errado, pode ou não pode, a gente está falando de ética. Então a ética está preocupada com a forma correta de proceder e de agir do ser humano no meio social, no seu convívio social. Existe um sistema ético dentro da família, o que o pai e a mãe lá impõem para dizer aqui pode e aqui não pode. Existe a educação familiar que vem passando de geração em geração. Olha, na minha família não temos esse costume. Existe um código ético dentro de uma população municipal, estadual, regional, nacional. E aí a gente vai até encontrar uma certa diferença entre um país e outro, entre um estado e outro, sobre o que pode e o que não pode fazer dentro do que chamam de politicamente correto. Mas existe um código de ético prescritivo, legislado pelas autoridades governantes, catalogado para que todos os cidadãos cumpram, senão serão punidos se não cumprir,
dentro do regime da lei. Existe um código penal. Então, quando existe dentro de uma sociedade uma moral equilibrada, ela se transforma em uma ética, em um sistema de valores e de conduta, um regimento para poder equilibrar a sociedade. E essa ética, ela passa a se tornar lei para todo mundo quando os governantes registram isso como obrigatoriedade. Então, sai da moral para a ética, sai da ética para a lei, e a lei sendo cumprida, aí se torna justiça. Nós estamos construindo aí a ideia do que é a justiça, e é a lei que determina o que é justo, nesse sentido jurídico. É a lei que determina o que é justo, mas nem toda lei é justa. E aí o nosso discurso sobre ética tem muito a ver qual é o prisma, qual é a base que a gente vai ter na hora que a gente vai avaliar se uma coisa foi justa ou não, se está certo ou não, se é boa ou não. Porque a ética tem tudo a ver com o que é bom, com o que é certo e com o que é justo. Por isso eu coloquei aqui, basicamente, como na introdução da nossa apostila diz, que a ética vem da palavra grega ética e traduz-se como ciência da moral, é o estudo da moral. Então a ética é uma teoria que estuda aquilo que os seres humanos entendem como certo e errado. Mas você tem uma moral ou tem outra. A sua consciência segue um regime que já está registrado nela. Eu não gosto de fazer isso porque eu não acho isso certo. Ou eu jamais faria isso porque eu acho isso aqui imoral. Já eu não acharia imoral ou eu acharia certo, dependendo do ponto de vista e de como eu construí a moralidade. Porque a moralidade tem a ver com o caráter individual da pessoa. E aí, quando a gente começa a conviver, e cada um com sua moral, cria-se, através da ética, umas normas de conduta para que a gente possa conviver em paz, cada um respeitando a moral do outro. E aí, quando a gente se converte, aí está todo mundo numa igreja, numa denominação, cada cabeça um mundo, cada mundo uma moral diferente, cada um com a perspectiva do que seria a ética ideal para todo mundo ali. É por isso que ao longo da história vai surgindo várias igrejas, porque determinado missionário, pregador, pastor, que começou a pregar, entendia usos, costumes, valores, mesmo usando a Bíblia, entendia de uma forma diferente. E aí surgiu uma denominação aqui, outra denominação ali. Mas Jesus, ele se preocupou com algumas coisas nesse discurso dele aqui que é bom a gente considerar. Independente da igreja que você está, independente de quanto tempo você tem na caminhada, independente da denominação, da tradução bíblica que você tem, você precisa considerar o que Jesus disse. E aqui não temos dúvida de que foi ele quem falou. E como foi que ele começou o discurso? Ele começou um discurso falando no plural, se referindo ao grupo de pessoas que lhe ouvem, que lhe seguem. Vós sois o sal da terra. No capítulo 5, versículo 1, fala que os discípulos se aproximaram e depois vieram a multidão. Então tem os discípulos lá e tem uma multidão. Aí Jesus está discursando, dizendo: vocês são sal e luz. Mas muita gente está ouvindo, mas essa palavra não é para todos. Porque no discurso dele tem um que é sal mesmo, que salga, e tem uns que não salga. É só o grão, não salga. Aí Jesus disse que o resultado de uma pessoa que não atende a proposta pelo qual foi chamado, que não dá esse fruto, que não cumpre esse propósito, vai ser pisado pelos homens. Quer dizer, vai ter um resultado que não vai ser muito satisfatório, a parte da humilhação, né? Porque de si o sal não salgar, para que serve? Então existe o útil e o inútil em matéria de fé.
Então, há uma necessidade de eu perceber se a minha vida ela está salgada pelo Evangelho. Se eu conseguir internalizar o Evangelho. Porque uma coisa é eu entrar no Evangelho, outra coisa é o Evangelho entrar em mim. Uma coisa é eu estar indo para a igreja, outra coisa é eu ser igreja onde eu estiver. E aí, quando eu começar a perceber que o Evangelho não é um livro que eu carrego, o Evangelho é o que eu mentalizo e vivo, aí começa a perceber a diferença do que é sal e do que não é. Porque eu só vou fazer diferença onde eu estou se eu começar a adotar os princípios do reino, e esses princípios do reino levar para a minha vida. E aí é onde Jesus vai falar de forma mais extensiva quando fala da luz. Esse vós sois a luz. E não tem como esconder uma luz como não se esconde uma casa colocada no monte. A luz não se esconde. Só que existe um lugar adequado para a luz, que não é embaixo da mesa, é no alto. Então você sabe que você tem algo para oferecer, mas só que procure o local ideal para você ficar, para alcançar o maior número de pessoas. Então que suas obras possa atingir um número grande de pessoas e que a glória não seja sua, porque o objetivo de Jesus aqui é para que glorifique o vosso Pai que está no céu. Aqui não é esconder as obras, mas lá na frente no capítulo 6, Jesus vai estar falando, faça a mão direita que a esquerda não veja. Quando está falando de esmolas, né? Quando está falando de oração secreta, lá no capítulo 6, nesse mesmo sermão aqui. Mas aqui ele está dizendo que aquilo que você vai fazer, você deve se preocupar com uma coisa, que as pessoas quando vê o que você está fazendo, ou verem o que você está fazendo, glorifiquem a Deus. Como é que a gente pode viver uma vida que glorifica a Deus? Uma coisa muito básica, não é? Eu vinha na moto com um rapaz do alternativo lá do aplicativo, o pneu furou, na subida da ladeira ali do José Américo, chovendo, já chuviscando, feito, e agora? O assunto aqui é a moto, vamos ver o que pode fazer. Bora, empurrando. Aí vim com ele, na subida da ladeira, o girador, a entrada de Mangabeira, ficamos por ali procurando borracheiro, e eu estava pagando a corrida. Aí ele nota que é diferente, não é um cara que está reclamando, é um cara que está ajudando. E você tem que decidir isso na hora como você vai fazer. O cara já está preocupado, que a moto furou, está chovendo. O cara mora onde o vento faz a curva, lá pro lado de Gramando. Foi me buscar em Santa Rita, onde o vento faz a curva. Por que não faz? Aí, quando ele diz assim, vamos fazer o seguinte, olha, eu vou procurar borracha, você está perto aqui de onde? Peça um outro carro aí e eu dou o dinheiro para você. Não se preocupe não. Não está chovendo mais, eu vou caminhando, é 6h30 ainda, eu tenho meia hora aqui, eu vou caminhando, conhecendo aqui Mangabeira. E aí, eu vou pegar teu número, que se eu ver um borracha por aqui, eu vou e dar um retorno para você, dizer onde é que está o borracheiro. Porque ele desceu, voltou, empurrando, procurando borracheiro, não sei se ele achou. Aí assim, são coisas mínimas, não são? Coisas mínimas, básicas. Mas aí, ele disse assim, deixa eu pegar o teu número. Então, se não tem nada a ver, o camarada pegou o número. É claro que lá na frente ele pode dizer assim, rapaz, eu fiquei com a vontade de te pagar, ele vai querer me dar algum dinheiro. Qualquer 100 reais, 200 reais, eu aceito que ele queira me dar. Mas assim, há uma necessidade de você perceber o outro, não como uma obrigação de ser inferior a você, mas considerar o outro inferior e uma oportunidade de servir, de ajudar e tal. E aí, a ética do reino é justamente isso, é você fazer as pessoas pensarem que você é diferente. E você não é diferente porque você é uma pessoa boa, você é diferente por causa de alguém bom que entrou na sua vida. Então, quando as pessoas perceberem algo ruim em você, de tá vendo é crente, não é? Aponta logo para um tipo de acusação como se crente fosse um defeito. É o preconceito religioso. Nós aqui levamos em consideração que Jesus está usando o sal e luz de propósito.
Porque o sal é fácil de entender a sua utilidade e inutilidade. Do mesmo jeito ser crente. Quando é que o crente ele é inútil? Quando ele está agindo igual o incrédulo. Ele é inútil por isso. Quando ele está agindo igual o incrédulo. Ele é útil quando ele está conseguindo fazer como Jesus faria. Por isso que desde quando eu comecei na minha caminhada da fé, eu tinha cabelo ainda. Na minha caminhada da fé, me ensinaram a fazer a pergunta: Jesus faria isso? Se Jesus estivesse nessa ocasião aqui, ele faria isso? Eu sei que tem ocasião que a gente vai deixar para pensar depois que a gente fez a besteira. Mas enquanto a gente pode pensar, a gente faz essa perguntinha, e a tentação é tão grande de você atender o seu instinto, o seu ego, o seu orgulho, suas fraquezas, que você vai até chegar a dizer: não, Jesus é Jesus e eu sou eu, tome. Não é? É o lógico. Quem nunca, né? E aí, quando a gente olha para essa concepção de que as coisas que nós fazemos têm um resultado na mente das pessoas, e as pessoas formam um conceito do que nós representamos. Quando a gente olha para um médico, a gente está julgando todos os médicos. Quando a gente olha para um policial, a gente está julgando todos os policiais. E quando o mundo olha para um crente, ele está julgando todos os crentes. Do mesmo jeito, quando olha para um pastor e quando olha para um padre, aí julga todos, generaliza. Então brilhe as vossas obras para que glorifique ao vosso Pai que está no céu. Então a ética do reino, ela trabalha justamente um caráter interno, mas que vai ser externalizado para poder provocar no mundo o interesse de agir dentro do plano de Deus. Às vezes não é nem necessário você falar onde está na Bíblia, basta você viver e encantar, impactar as pessoas com o seu jeito de agir. E aí, a outra parte, a partir do 17, Jesus vai estar tratando a respeito do judaísmo praticamente, porque ele está falando que ele não veio contrariar, ele veio cumprir. Só que existe a interpretação bíblica, existe a interpretação rabínica, religiosa, judaica, radical, mística, que distorce o que estava escrito. É tanto que Jesus, no capítulo 5, ele vai usar muito: ouvisto o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvisto o que foi dito, eu porém vos digo. E aí, nessa concepção, a gente vai perceber que ele diz: olha, tudo que está escrito na lei e nos profetas, é um termo que ele vai estar usando para se referir ao Antigo Testamento, porque ele é dividido lei, profetas e escritos. Então todos os livros da lei de Moisés, de todos os profetas, há de se cumprir. Tudo que está escrito há de se cumprir, porém, quem ensinar, aumentando ou reduzindo, vai ser tratado diferente no reino de Deus. Então Jesus está falando que o reino dele vai ser um reino de julgamento, e esse julgamento vai ser comparado de acordo com o que você sabe e de acordo com o que você ensina da lei desse reino. Então olha a necessidade que nós temos de ensinar e a necessidade que nós temos de compartilhar a ética do reino, né? Entender e compartilhar. Agora no versículo 20, ele denuncia alguém diretamente. Ele não fala tão diretamente. Lê aí, irmã Marli, o 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Por que Jesus está usando os fariseus, que são os doutores da lei, os homens entendidos das escrituras? Por que Jesus está usando esses homens aí, que eram considerados os santos, os separados, os superiores espiritualmente, os santarrões? Jesus está dizendo que todos que estavam ali têm que estar acima do que eles são. Então o que é que esses homens têm de errado se eles são homens santos? É como falar de um padre ou do papa para um católico que considera esses homens tudo santificados e especiais. Jesus está dizendo que a justiça deles estava errada.
E aí Jesus falou isso justamente quando está falando a respeito de violar os mandamentos. Porque esses homens, o problema deles era que eles violavam os mandamentos, distorciam os mandamentos. E lá no capítulo 23 de Mateus, no capítulo 23, o capítulo todinho é Jesus denunciando o problema do fariseu e do escribas, que eram hipócritas, ensinavam, mas não viviam. Era como um sepulcro caiado, que por fora bem pintado, mas por dentro estavam podres, apodrecendo. E aí nós aprendemos que às vezes a gente pode parecer para as pessoas que somos crentes, mas dentro de nós não tem nada de cristão. Pode acontecer de as pessoas estarem caminhando conosco na igreja, agindo como um crente, mas sua mente, seus sentimentos, suas vontades não foram transformados e não tem prazer na lei de crente. Não é possível isso? Haviam 12 ouvindo Jesus e havia um outro grupo chamado de multidão. Então observe, no discurso de Jesus vai ter uma multidão e vai ter os seguidores chamados de discípulos. Essa multidão está ouvindo, às vezes fica encantado, às vezes fica seguindo, querendo saber mais, mas não se envolve, não tem relacionamento, não veste a camisa, não trabalha para o reino, está só observando. E aí é muito comum a gente encontrar na caminhada da fé, até mesmo no convívio da igreja, gente que fica só olhando. Tem aquelas pessoas que fazem a coisa acontecer e tem aquelas pessoas que observam as coisas acontecendo, que fazem parte da multidão, que assistem o culto, mas não cultuam. Não tem gente assim? E aí o que nós estamos aqui tentando levar em consideração é que a moral é interna e a ética é externa. É que a moral é individual, mas a ética ela é geral, coletiva. É que a moral tem a ver com o que eu faço, com a ação. E a ética tem a ver com a teoria, com o estudo da ação. Então, ética é teoria e ação é prática. E tem muita gente que está cheio de teoria, mas a vida prática não internaliza, não consegue transformar aquilo no prazer. E olha o que diz no Salmo 1: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha como é diferente. Então existe um grupo de pecadores, ímpios, escarnecedores, e existe um chamado de bem-aventurado, que é aquele que tem prazer na lei do Senhor, que ama a ética do reino, que a sua moral está sendo temperada com o sal do reino. As suas trevas estão sendo banidas pela luz do reino. E aí nós, como cristãos, devemos estar trabalhando muito as escrituras na nossa mente, porque tudo que nós projetamos para a vida vem da mente. E a mente tem a ver com aquilo que a gente chama de formação do pensamento. O que a gente pensa gera sentimento, o sentimento vai gerar ação, e a ação pode gerar costume, e lá na frente seu caráter está deformado por causa dos seus maus costumes. E aí nós estamos agora construindo a ideia do que seria uma ética cristã, que é o que a gente vai trabalhar agora nos 4 tipos de ética que fala na apostila